Bom dia. Hoje é 31 de julho de 2020. Eu sou Luiz Augusto Brauner Menezes, médico especialista em psiquiatria, moro em Pelotas. E meu telefone, se alguém quiser manter algum contato, é 53, o prefixo 981 27 19 35. Eu gostaria de comentar um pouco hoje sobre o conceito de ansiedade. A ansiedade é um elemento importante em todas as patologias psíquicas. Freud dizia que ela era o motor de todas as neuroses. E ele tem razão, normalmente ela está presente em todos esses problemas emocionais. Mas o que tem me chamado a atenção, muita atenção no consultório, é que muitas pessoas não têm noção do qual é o significado da ansiedade e fazem uma confusão muito grande, por exemplo, com a depressão. Então as pessoas chegam dizendo que estão deprimidas, que precisam do antidepressivo, que estão muito mal, e quando a gente começa a conversar, a entrevistar, a avaliar um pouco mais o paciente, a gente nota que, na verdade, o que ele tem é um grande nível de ansiedade. E a ansiedade tem várias definições, é difícil um pouco realmente de defini-la. Por exemplo, alguns dizem que a ansiedade é um sentimento de inquietação e preocupação, geralmente generalizado, sem foco, como uma reação exagerada a uma situação subjetivamente vista como ameaçadora. Subjetivamente vista como ameaçadora. Ou seja, não é concretamente ameaçadora. Outra definição que pode se usar é que é um sentimento comum e normal para o ser humano. Quando prejudica a vida e o convívio social da pessoa, aí se tornou patológico. Ou seja, eu gosto de conceituar assim, que existem dois tipos de ansiedade. Uma ansiedade normal e uma ansiedade que é patológica. A ansiedade normal é uma ansiedade quando nós estamos diante de uma situação perigosa, real, e que nós podemos ser machucados, traumatizados, por exemplo. Uma pessoa que vai atravessar uma praça, no centro de uma cidade que costuma acontecer muitos atos de violência, roubos, assaltos, às 3 da manhã, sozinho, e passar tranquilo, eu acho que aí também não está sendo normal. Agora, se a pessoa sentiu a sensação de medo, essa insegurança, essa ansiedade, é normal, porque realmente ele pode sofrer um ataque naquele lugar, já que já tem acontecido várias vezes. Tem outros ainda que dizem que é um sentimento difuso, desagradável e vago de apreensão. Frequentemente pode estar acompanhada de algum sintoma ou um sinal físico, como palpitações ou taquicardias. Algumas pessoas podem ter diarreia, outras têm uma premência urinária, uma necessidade rápida de ter que urinar, ou urina frequentemente, várias vezes. Alguns apresentam a hiperidrose, que começa a suar nas mãos, ou nas axilas, ou nos pés, e aquilo causa um grande desconforto. E a ansiedade é classificada como um transtorno de ansiedade e tem várias formas dela se manifestar. Tem a ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade generalizado, é um deles, e que a pessoa não tem uma situação específica em que gera aquela. Às vezes, por exemplo, quando ela se levanta, já se levanta ansiosa, uma sensação de que alguma coisa de ruim vai acontecer, uma sensação de medo indefinido. Essa é outra definição que nós podemos usar da ansiedade. Então é um elemento importante. Isso pode, dependendo da intensidade que ela se apresenta, pode prejudicar a vida da pessoa, tanto a vida familiar, como a vida social,
ou a vida do trabalho, porque ela realmente interfere, né? Ela pode, dependendo do nível de ansiedade, ela pode causar problemas no pensamento, na percepção que a pessoa tem da realidade, pode ter uma percepção distorcida da realidade, baixa concentração, diminui a memória, a pessoa não consegue, surgem muitos pensamentos ao mesmo tempo, rapidamente, e a pessoa esquece, não grava as coisas que faz, perde as coisas dentro de casa. É comum a pessoa chegar no meu consultório, às vezes dizendo, se a pessoa tem um pouco mais de idade, me diz, eu acho que eu estou ficando com Alzheimer, porque eu perco as coisas dentro de casa, eu guardo e depois não acho. Não é isso. É que quando ela está guardando alguma coisa, está pensando em outra. E aí, obviamente, não registra que guardou, digamos, uma colher lá dentro de uma determinada gaveta, né? Então, ela realmente interfere muito. E isso também é outra coisa importante, porque temos que considerar que as crianças também apresentam ansiedade, dependendo da história pessoal de cada um. Então, elas podem ter dificuldade de aprendizado no colégio, por exemplo, às vezes por ansiedade. Outra forma de ansiedade, por exemplo, é a fobia social. Essa é mais específica, quando a pessoa tem que se apresentar diante de um grupo maior de outras pessoas, né? Ou vai ser apresentada a outras pessoas, ou vai ter que participar em aula, por exemplo, de apresentar um seminário. Aí, essa situação gera uma ansiedade intensa, uma sensação, às vezes, de pavor, que a pessoa sente taquicardia, não consegue falar, a voz tranca, é desesperador. E temos ainda o famoso transtorno de pânico, que alguns antigamente se conhecia como síndrome de pânico, hoje é classificado como transtorno de pânico. O transtorno de pânico é um pico de ansiedade intensíssimo que surge aparentemente do nada e pode surgir em qualquer situação, e que a pessoa sente o coração disparando, pode chegar a 140, 160 batimentos, uma sensação de dormência que sobe pelas pernas, pelo corpo, alguns têm enjoo, outros podem ter sensação de vômito, tremores no corpo, pânico, sensação de que vai morrer naquele momento, que parece que está infartando, ou que vai enlouquecer, perder o controle completamente. Pode durar uns 10 minutos, até 2 horas ou até mais. É muito desagradável. E a pessoa, às vezes, por exemplo, pode ter uma crise dessa numa viagem. Eu tive uma pessoa que eu atendi, ela vinha num ônibus, que vinha de uma cidade do interior, e começou a ter essa sensação de pavor, de pânico, parecia que não conseguia respirar e que ia morrer, e chegou para o motorista e pediu para ele parar o ônibus, que ela ia descer, e ele dizia para ela assim, mas a senhora, nós estamos no meio do nada, isso aqui é só campo que tem, como é que a senhora vai descer aqui? Ele disse, não, para, dá um jeito, senão eu vou quebrar a janela e quero sair. O motorista abriu a porta, ela saiu. E depois ela me contava, disse, doutor, eu fiquei plantada lá no meio do campo, do nada, apavorada, e aí passou um outro ônibus, eu não me animei a entrar, até que passou um carro, no carro eu tive coragem e entrei. Mas já fazem isso uns 2 anos e eu nunca mais consegui colocar o pé dentro de um ônibus. Porque ela atribuía que o fato de estar dentro do ônibus com as janelas fechadas, portas fechadas, é que isso teria desencadeado a crise de pânico, quando na verdade não era. Porque ela depois acabou tendo outras crises em outras situações que não eram dentro do ônibus, né? E o medo de ter as crises de pânico gera o que a gente chama de ansiedade secundária, que a pessoa começa a evitar certas situações com medo de que tenha ansiedade. Então é uma ansiedade secundária. A sensação de, não vou em tal lugar porque vai me dar uma crise. Não entro no elevador porque se ele parar eu vou morrer apavorado. E mais, falando em elevador, fobias de elevador, são outros tipos as fobias são ansiedades, né?
A fobia de elevador é a pessoa que tem fobia a lugares fechados, né? A chamada claustrofobia. Tem vários tipos de fobia. E sempre o sintoma principal é a ansiedade. Então eu acho que é importante as pessoas se darem conta disso, porque ansiedade é uma coisa e depressão é outra. E num outro momento eu vou comentar então um pouco sobre o sintoma da depressão. A depressão também é sintoma e também pode ser um transtorno, assim como a ansiedade. A ansiedade pode ser um sintoma de uma determinada patologia ou a própria patologia. Bom, se quiserem entrar em contato comigo, meu telefone é 53 981 27 19 35. Muito obrigado por terem me assistido. Até a próxima.